Essa noite, amém? A sua palavra tem sido pregada e que nós possamos receber, captar o máximo das bênçãos do Senhor nessa noite. Amém. Se você quiser marcar a leitura bíblica que será usada, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. São Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Nós vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino de número 175. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. Ré. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste, o Pai mandou, pra dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor, e sempre dele vou falar, também do selo do amor, que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste que o Pai manda. O bom caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, à luz sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador. Ó, vinde hoje receber divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste que o Pai manda. Graças a Deus. 128. Eu tenho um livro bendito. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor.
obra santa do Espírito. Sol. Obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor, convém impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor, essa a favor de Vanessa, filha de Noemi Gonçalves. Deus conhece, Deus sabe melhor a sua necessidade. Vamos também lembrar do nosso pastor na sua viagem de regresso. E se tem mais alguém em nosso meio que necessita de nossas orações, apresente ao Senhor nesse instante. Grandioso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, para mais esse primeiro dia da semana, Senhor, estar na tua casa, Senhor. Sim, Deus. Cantando, entoando esses hinos, louvores a ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Que o Senhor, Pai, lembrando também, Senhor, o pedido também, que o Senhor esteja, Pai, com a irmã, Senhor, com o irmão. Há muitos também aqui a pedido também, Senhor, que o Senhor ajuda cada um, Senhor, a prosseguir, Senhor. Seja o problema, seja qual for, Senhor, o Senhor sempre está presente. Sim, no momento Deus. do problema, seja qual for, angústia, sempre o Senhor está presente. E nós te agradecemos, Senhor. Fala também, Senhor, nosso pastor, que o Senhor traga regresso de volta aqui, Senhor, para ir livrando ele de todo perigo, de estrada aí, Senhor. Oh, Deus, e nesta noite, que o Senhor abençoa, Pai,
o pregador, o pastor, trazer a palavra, nos alimentando, nos dando força, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Sustenta o meu viver. Na minha vida o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Amém. Nós vivemos através da graça do Senhor. Nós vamos, nessa boa atmosfera, ouvir a voz do nosso profeta, agora com a mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo. Vamos ouvir. On scriptural signs of the time. Nós falaremos apenas por alguns momentos sobre sinais escriturísticos do tempo. Now, Jesus here was rebuking that generation because they had not believed his scriptural sign. Agora aqui Jesus estava repreendendo aquela geração porque ela não tinha crido no seu sinal escriturístico. Watch these Pharisees. Observe aqueles fariseus. They come to him and said, Master, we would seek a sign from thee. Eles chegaram até ele e disseram: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Watch the blindness of them. Observem a cegueira deles. The sign had already been done and they didn't recognize it.
O sinal já havia sido dado e eles não reconheceram. Do you know, I believe that one day the rapture will take place and people will know nothing about it? Vocês sabiam que eu creio que um dia o rapto acontecerá e o povo nada saberá sobre ele? Jesus said in St. Matthew, the 11th chapter, Jesus disse em São Mateus capítulo 11, when John had come to, or his disciples had come to see him, and they returned back, quando João havia chegado ou seus discípulos tinham ido vê-lo e eles voltaram. and he said, what went ye out to see? A reed shaken with the wind, or a man in fine raiment? E ele disse, que saístes a ver? Uma cana agitada pelo vento, um homem ricamente vestido? Or did you go to see a prophet? He said, I say a prophet indeed. Ou saístes a ver um profeta? Ele disse, eu vos digo que um profeta sem dúvida. Now, if you can receive it, well, this is he who was spoken of, the prophet saying to Sam, a messenger before my face. Agora, se vocês podem receber isto, ora, este é aquele de quem falou o profeta, dizendo, eis que diante da tua face envio o meu mensageiro. One day the disciples asked him, said, when he's talking about he being the Son of Man, Certo dia os discípulos lhe perguntaram, disseram, quando ele estava falando a respeito dele ser o filho do homem, he said, why is it then that the scribe says that Elias must first come? disseram, por que então os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Now look, in Malachi, the 3rd chapter, Agora vejam, em Malaquias capítulo 3, said that I'll send my messenger before my face. Jesus referred to that scripture. diz que eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. Jesus se referiu àquela escritura. Not Malachi 4 now, that's another time. Não Malaquias 4. Agora, este é outro tempo. The Malachi 3 was one time, I send my messenger before my face. Vem, Malaquias 3 foi um tempo. Eis que envio o meu mensageiro diante de minha face. Malachi 4, when he comes in, the earth's going to be burnt, and the righteous walk out upon the ashes in the millennium. Malaquias 4, quando ele vem, então a terra será queimada e os justos andarão sobre as cinzas no milênio. And we never did that after the coming of John. E não fizemos isso após a vinda de João. But it will be after the coming of the last day messenger that will return the hearts of the people back to the original gospel. Mas isto será após a vinda do mensageiro do último dia que tornará os corações das pessoas de volta ao evangelho original. The faith of the early fathers, the kind they had in the new church at Jerusalem. A fé dos pais primitivos, a classe que tinham na nova igreja em Jerusalém. And that will be restored in the last days to the. E aquilo será restaurado nos últimos dias. It'll be in a minority group, Isto será um grupinho, but it will be just the same kind of a character as Elijah and John, both wilderness lovers, women haters, and denominational blasters. mas terá exatamente o mesmo tipo de caráter de Elias e de João, ambos amantes do deserto, odiadores de mulheres e então dinamitadores de denominações. And it'll be just the same type of person, but have the truth, a vindicated, identified truth. E serão exatamente o mesmo tipo de pessoa, mas terão a verdade, a vindicada, verdade identificada. It's promised. Está prometido. Now, Aleluias, graças a Deus. Agora, sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o pastor William Alves, que trará a palavra de Deus para nós nessa noite.
Muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu com vida e saúde. Tivemos uma manhã abençoada, uma tarde maravilhosa. E estamos crendo com o que já recebemos nessa noite, que mais uma vez o Senhor renovará a sua graça sobre nós. Que o orvalho da misericórdia caia sobre nossos corações enquanto ouvimos a palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Eu vim para cá mais cedo, porque aqui estava mais gostoso o clima. Pensei, lá vai estar melhor. Deixa eu ir para lá para ir acostumando, melhorando os nervos. Só que, quando eu sentei ali, um olhar só, fez eu lembrar do olhar de Jesus. Jesus não falou nem uma palavra, só um olhar dele para Pedro sabia que ele estava em problema. E depois eu lembrei da minha mãe, quando eu fazia uma arte, eu já sabia que ia apanhar. Então, crianças, sabe o que eu fazia? Quando eu tinha certeza que eu ia apanhar, tinha feito uma coisa, aí a surra era garantida. Para aliviar um pouquinho, eu vestia 2 calças. E às vezes não doía muito, mas eu chorava, porque para ela não descobrir, né? Depois que eu casei, eu contei isso para ela. Cuidado, viu, mãe? Você pensa que o camarada está chorando, não está. Mas eu vou fazer o seguinte, para minha avó não me bater, eu vou dar 2 presentes para ela hoje. Um do genrão dela, um meu. Eu vou ter que dar um presente para ela agora. E antes de eu ir embora, eu vou dar uma sacolinha de doce para ela, ver se eu consigo não apanhar, né? Deixa eu ver se eu consigo cantar um hino. Às vezes o coração dela compadece, né? Deus. Oh, eu creio que o Cristo morto da cruz tem poder para a vida hoje transformar. Transformou-me completamente, vida nova tenho eu. Sempre mais junto à cruz hei de estar. Oh, eu creio no Monte Calvário. Oh, eu creio sempre mais e mais. Aqui deixar de existir, estarei junto à cruz sempre mais. Oh, eu creio que a cruz com seu véu mistério certamente chegaria ao fim. Pela fé vencerei as trevas, a morte e a dor, vida eterna lá terei eu enfim. Oh, eu creio no Monte
Monte Calvário. Oh, eu creio sempre mais e mais, quando tudo aqui deixar de existir, estarei junto à cruz sempre mais. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei feliz hoje de manhã ver muitos de vocês aqui. Irmão Ismael, bom te ver. Agora à noite, irmão Ezequiel, bom te ver. E cada um de vocês aqui, não sei o nome de todos. Irmão Deone, bom te ver. E eu achei bom demais ver a irmã Joelma. Continue firme. Todos nós vamos continuar firmes. Estamos chegando na hora de dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ficamos de pé, nós vamos ler essa escritura e após nós vamos ouvir um hino com o irmão, meu companheiro, irmão Iraí. E com vontade de cantar com ele, mas parece que nós dois faz a mesma voz. Não tem jeito. Aí faz assim, aí eu vou ouvir ele. Agora nós vamos ouvi-lo. Eu ia chamar ele de improviso, mas depois eu falei, não, quando me chama eu acho tão custoso, vou avisar ele uns minutinhos antes. É bom o louvor, não é verdade, irmão Clay? É bom, não é? Bom demais. Quantos gostam de louvor? Amém? E quem quer cantar um hino então? Aí ninguém. Na Micaela eu assustei. Eu vi ela sentada, pensei que ela era uma menina, né? Uma menininha. Aí eu tô vendo uma moça ali assim, pra lá assim. Sabe quem que é aquela moça, né? Aí era a Micaela, tá maior que eu. Coisa boa. Moça bonita, como todas. Só não pode casar, Micaela. Sabe o que a Nayane falou para mim? Esses dias, falou: pai, se o senhor me der um presente nos dias das crianças, eu não namoro não. Eu falei: você vai ter presente até ficar. Mas quando chega o dia das crianças, eu tenho que dar um presente para ela. Será que seu pai te dá um presente no dia das crianças, se você não namorar? Dá, Deone? Combinado? Pronto, aí, ó. Ei, coisa boa, né? Fosse assim, né, irmão Deone? Aí, né, as passa, conversa na gente, né? Chega uma hora. Mas enquanto o acordo estiver de pé, é bom, né? Vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor,
Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, ou respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Assentai-vos, nós vamos ouvir o hino com o irmão Iraí. A igreja me ajuda no coro, o senhor também. Vamos. Bastante conhecida do Inário. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era um cego, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, desde que estendeu sua mão para mim. Amém. Graças a Deus que Ele estendeu sua mão para nós. É maravilhoso. Que voz, hein? A Lidiane fica toda cheia. Quando ela ouviu o irmão Iraí cantando pela primeira vez, eu não estava lá para ver, mas eu imagino que os olhozinhos dela brilharam. Ela disse, é esse aí mesmo, é meu. Que coisa boa. Mas vamos meditar um pouquinho aqui, irmãos. Jesus dizendo, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É um momento de vigilância, nós devemos estar dessa forma. Mensagem segunda vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo. O profeta fala
parágrafo 11 a seguir. Ele disse: à luz das Escrituras, não resta nada para acontecer a não ser a segunda vinda de Jesus. E nós estamos aguardando. E nesse quadro da parábola das 10 virgens, Jesus termina dizendo isso: vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Na mensagem às 10 virgens, no parágrafo 37, o profeta diz assim: ou você está nesse corpo de Cristo, ou você está fora desse corpo. Não há meio termo nisto. Não existe meio cristão. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não existe pássaro preto e branco, nem um bêbado sóbrio. Você não pode ter isso. Ou você é um cristão, ou não é um cristão. Ou você está em Cristo, ou fora de Cristo. Na mensagem Uma Libertação Total, ele diz que Deus não faz um cristão pela metade, mas Ele faz cristãos completo. Ele diz, muito embora, às vezes aquela pessoa, ele diz, Deus fez Moisés perfeito, ele era completo, um profeta. Deus não faz um cristão pela metade. Você pode estar num processo, nós podemos estar em um processo, mas Deus nos fez para sermos filhos e filhas de Deus. Aqui no 64 a seguir ele diz, que lindo paralelo aqui poderíamos traçar se voltarmos a Ezequiel 4 e descobrir ali o que ele disse. Alguma coisa assim já aconteceu antes? Ele olhou para os grandes muros e quando ele o fez, ele viu as abominações cometidas na cidade. E ali vinham 4 homens com armas destruidoras, e eles seguiram adiante para matar tudo pela cidade de Jerusalém, na visão de Ezequiel. E o profeta, no início dessa mensagem, diz que o mundo não sabe como que a Primeira Guerra Mundial cessou. Mas ele diz que, sem explicação, de repente, os homens disse paz. Mas ele diz que aquilo era um anjo de Deus protegendo a terra, porque nós viríamos. Não era para a terra ser destruída ali. E antes que eles saíssem para matar, eles os detiveram, os pararam, pois ali havia outro que se aproximou vestido de branco com um tinteiro de escrivão. Quantos já leram isso? A sua cinta, Ezequiel 9. Então, tinha esse tinteiro de escrivão, a sua cinta, vestido de branco, e ele disse, não entre na cidade, não matem nada, até que primeiro haja selado os servos de Deus em suas testas. E ele selou, até mesmo disse às criancinhas e tudo mais, selando-as. E então aqueles homens com armas destruidoras, 4 deles vieram entrar e destruíram absolutamente tudo. Não tiveram nenhuma piedade. Eles mataram homens, mulheres, crianças e tudo mais que não tinha este selo deste primeiro homem com o tinteiro, o escrivão que selava e o grande. Agora isso aconteceu nos dias posteriores ao nosso Senhor Jesus, quando ele os advertiu sobre isso em Mateus 24, como que quando vires Jerusalém alçada
alcançada pelos exércitos, não desça de cima da casa, não deixe aquele que está no campo voltar e apanhar seu manto, mas vá para a Judéia. Joséfos dá a descrição disso ali, como eles fugiram. E só escaparam aqueles que tomaram as palavras do Senhor Jesus. Aqueles que estavam vigilantes escaparam do terrível massacre que aconteceu em Jerusalém, quando o general Tito sitiou a cidade. Quem estava observando atentamente os acontecimentos e as palavras de Jesus. E só escaparam. E quando eles viram o exército avançando, e Tito, em 96 depois de Cristo, quando eles viram Tito rodear as muralhas de Jerusalém e a cercar todas ali, eles chegaram a comer as folhas das árvores. Vamos pensar um pouquinho nesse quadro de Jerusalém? Nessa tribulação que aquelas pessoas que estavam dentro de Jerusalém sofreram por rejeitar Jesus Cristo, e eles lavraram a sentença sobre eles e disseram que o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Crucificaram Jesus, entregaram ele para ser morto daquela forma e aceitaram Barrabás, um assassino. Então, quando Tito sitiou Jerusalém, uma cidade murada, ele cercou a cidade com seu exército, ninguém entrava, ninguém saía, e o exército ficou ali. Eles não derrubaram os muros, eles simplesmente sitiaram a cidade. E eles foram comendo o que tinha nas despensas. Acabou o alimento da despensa, começaram a comer folhas de árvores, e o profeta diz, eles chegaram a comer folha das árvores, eles comeram as cascas das árvores, e eles comeram o capim do chão. Eles absolutamente cozinharam os filhos uns dos outros e comeram. Eles os deixaram passar fome, apenas os deixaram ali, e finalmente eles entraram e os mataram até o sangue correr pelos portões, como um tanque que estivesse escorrendo, corrente de sangue fluindo pelo portão. Eles queimaram o templo, derrubaram as paredes, e ali está até os dias de hoje. Imagina só, se Deus não poupou o original, que é Israel, por rejeitar a palavra, Jesus é a palavra, e eles pagaram por cada ação que eles cometeram. Imagina agora os gentios enxertados, zambujeiros maus, que rejeitam a palavra hoje. Depois você vê a Bíblia dizendo em Apocalipse que nessa hora da tribulação os homens vão procurar a morte e a morte fugirá deles. Imagina isso, o desespero das pessoas, porque hoje qualquer ser humano, quando vem uma dor, quando vem qualquer coisa e uma doença o atinge, ele procura o recurso para ter vida. Mas a Bíblia diz que o sofrimento será tamanho que os homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. É 3 anos e meio de tormenta, de tribulação. Mas nós não estamos nisso. Outro dia eu ouvi um noticiário e minha filha ficou preocupada, alguns irmãos ficaram preocupados, e aí perguntaram para mim, e aí eu disse, não se preocupe. Profeta de Deus disse que antes que um louco acione um gatilho, acione uma bomba atômica, a noiva terá subido. Por enquanto é rumores de guerra,
Mas antes que a Terceira Guerra Mundial chegue ao seu ápice, Deus terá nos levado. Existe uma ordem para o arrebatamento, o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Existe uma ordem da subida da noiva, da grande tribulação, e simultaneamente 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Aqui na terra 3 anos e meio de grande tribulação. E no final da grande tribulação, sim, aí haverá essa destruição, para purificar a terra. Mas nós temos que subir. Amém? Você crê assim? Você está vigiando isso? Ser vigilante. Não podemos simplesmente ver os sinais de Sodoma, como eu disse ontem, já assustei ao ver aquele moço. Mas desde criança, eu tenho crido e tenho visto o ministério do Filho do Homem acompanhando a igreja. E você também. Alguém disse para o profeta, mensagem, pergunta e resposta número 3, irmão Brana, a misericórdia terminou? Ele disse, misericórdia, não diga isso, meu irmão. Continue pregando, continue evangelizando, continue vivendo como se ele viesse agora. E ele termina dizendo, se eu soubesse que Jesus viria nessa tarde, eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo, eu estaria no meu posto de dever. A mesquita de Omar foi erguida onde estava o templo. Vamos observar os sinais? Isso é uma abominação até hoje, está ali. Israel tem poder militar, bélico, força para destruir aquela mesquita. Mas existe entre eles isso, que eles não destroem templos destinados à adoração. Por isso que eles não tiraram aquela mesquita, estão no muro da lamentação, clamando pela volta do Messias, para que Jesus tire aquilo de lá. Que horas são? Jesus falou disso em Mateus 24, ele diz, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, onde o profeta Daniel falou, diz sobre isso, então, está entre parênteses, disse, entre parênteses, quem lê entenda. O profeta diz que isso aqui é a mesquita de Omar no lugar do templo. O templo é masculino, mesquita é feminino. Quando virdes a abominação, a imundície da mesquita de Omar erguida ali, onde uma vez foi o lugar santo, e hoje a mesquita está ali exatamente onde ficava o lugar santo, bem no lugar do templo. A mesquita muçulmana está onde Jesus disse que ela estaria, como Daniel disse que seria, e Jesus confirmou que eles o fariam. Observe aqueles profetas e Daniel ali predizendo aquelas coisas, irmãos. Isso deveria fazer com que arrepiasse o cabelo de nossas nucas por estarmos no fim do tempo. Um dos maiores sinais da vinda de Jesus é o ministério de Elias, é a revelação da palavra, é o cumprimento de Apocalipse 10:7, de São Mateus 11, de Malaquias 4:5. Estamos no fim, não resta mais nada, todas essas coisas acontecendo exatamente como ele disse que elas aconteceriam. Ora, isso deveria nos encorajar, fazer com que nós preparássemos. Ele disse, Jesus nos advertiu e disse, quando virdes essas coisas acontecer, como esta a respeito das quais estamos falando, ele diz, levantai vossas cabeças, vossa redenção se aproxima. Isso deveria produzir ânimo na igreja. Cada sinal do fim deve nos colocar em expectativa para a vinda de Jesus. E que bem nos faria se ganhássemos o mundo inteiro? Nós vamos perdê-lo de qualquer modo.
Vai chegar um momento que a pessoa vai parar de dizer assim, é meu, e ficar brigando, porque é meu, é meu, é meu. Nós não podemos ganhar assim, há apenas uma forma de vencer, essa é através de Cristo. Tome Cristo, então você está destinado a vencer. Você tem que partir daqui. Vocês estão me ouvindo? Nós temos que partir daqui um dia, irmãos. Cada batida do relógio é um segundo a menos. Se você espernear e dizer, não, eu não vou agora. Não, não é assim não. Nasceu, começou a festa, é dia de festa, é dia de júbilo, é dia de alegria. E liga, fulano, ó, nasceu. Mas tem um tempo determinado aqui. Chega uma hora que o telefone toca e diz, partiu. Você tem que partir daqui. Essa semana um moço denominacional falando lá comigo, conversando, ele disse, vocês pastores gostam de fazer umas perguntas difíceis? Ele estava falando. Ele disse, às vezes pergunta assim, você está preparado para partir? Mas é uma realidade. Nós devemos fazer um exame de nossas vidas. Aí um outro que estava ali, afastado, ele disse assim, eu acho que a gente nunca sabe se está preparado. Ele disse para mim assim, eu acho que eu tenho 99% de chances de perder, de ir para o inferno. Que o Senhor tenha misericórdia da alma dele. E eu fiquei olhando aquilo, ele estava encarando uma realidade na condição que ele está. E aí ele disse, eu creio que isso é com todos nós. Aí eu disse para ele, eu creio que não. Porque Jesus pagou o preço por nós. E mesmo falho, eu disse para ele, mesmo falho, eu estou lutando, estou dedicando minha vida ao Senhor. Eu creio que Ele me levará. Amém? Você tem que partir daqui. Você pode partir antes desse culto terminar. Ah, não, pastor, isso está custoso. Nascer de novo estava melhor. Por que a gente não gosta de encarar essas coisas? Paulo diz que partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas se eu perguntar quantos querem partir, aí não levanta a mão, não. Eu quero mais um tempinho aqui, pastor, eu quero mais um tempinho aqui. Eu quero criar meus filhos. A mãe diz, eu quero criar meus filhos. O pai diz, eu quero criar meus filhos, eu quero ajudar minha família. Isso é bom. Isso é sinal de responsabilidade, de preocupação. Mas ele diz, você pode partir antes do sol se pôr nessa noite, você pode ir antes dele nascer pela manhã, antes do próximo domingo você pode ter partido, todos nós não sabemos quando partiremos, mas você sabe que você tem que ir, você tem que ter essa consciência, não sei quando, mas temos que ir. Então, não é uma tolice colocar isso de lado, nossa vida eterna. Por isso que Jesus diz, vigiai. Você está pisoteando, você está flertando com a morte. Como um velho escorregador, tobogã, vocês costumam entrar em tobogã e iam naquela coisa para ver quão rápido chegava. E de repente, quando menos pensava o escorregador abaixo, iam eles, e isso é exatamente da mesma maneira que você está fazendo, apenas deslizando, você não sabe em que minuto alguma coisa vai te tombar, e você está acabado, uma parada cardíaca, um acidente automobilístico, simplesmente alguma coisa acontece e você morre.
então o seu destino eterno se coloca na sua frente. Pense nisso, amigos. Agora, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, agora nos dias da vinda de Tito, depois que Jesus partiu, o Espírito Santo era aquele homem com tinteira em sua cinta. E desde o Pentecoste o Espírito Santo está marcando filhos de Deus. Amém? E Ele te marcou. Você é um dos tais. Você creu na palavra. Isso não é dom vosso, mas é de Deus. Ele te escolheu, foi antes da fundação do mundo para esse propósito. Valorize isso. E ele saiu por Jerusalém, colocou uma marca sobre o povo, e agora eu quero que você observe algo, membro de igreja. E você alega ter o Espírito Santo? Ele diz: não cele nenhum deles, exceto aqueles que suspiram e choram pelas abominações que são cometidas na cidade. Já vem o profeta nos apertando de novo. Olha aqui, gente. Agora, onde está alguma pessoa que se oprima por causa do mundo agora e sua condição? Bem, sou metodista, sou batista, presbiteriano. Então, que diferença isso faz, dizem eles? Oh, não há aquele constante peso pelo perdido, aquela doçura. Nunca deixe nada crescer e colocar amargura em sua alma. E outra mensagem, o profeta diz: isso te tirará fora do caminho, amargura. Além de encurtar sua vida aqui na terra, amargura no coração, raiz de amargura, está provado pela ciência, causa doenças. E você não quer isso. Então é perdoando que a gente chega lá. Amém? Vocês não têm isso no coração, mas não deixem isso entrar, não. Se vir bater na porta do seu coração, esse tipo de coisa, ódio, contenda, raiz de amargura, essas coisas assim, eu costumo dizer: seu coração não é depósito de lixo de Satanás, mande-se embora. Não importa quão mal alguém te trate, ou qualquer coisa, nunca permita isso. Nós vimos hoje o profeta falando docilmente com aquela mulher. Não seja culpado de deixar aquela coisa ancorar em sua alma. Isso, é aqui mesmo que ele fala, ó, isso entristecerá e afastará o Espírito Santo de você. Com certeza o fará. Eu recordo de ter dito algo 2 ou 3 anos atrás que estava errado. Foram os advogados que me telefonaram, eu fui, e minha esposa estava sentada ali, e minha cabeça girava, senti como se ela estivesse arrancando, e eu voltei, e eles me chamavam no telefone e disseram: diga-lhe para vir essa tarde. Meda disse: é o advogado. O profeta estava para morrer com aquilo, não sabia como ia fazer. Eu saí pela porta e eu disse: diga que eu não estou aqui. Ela disse: Bill. Penso que ela falou meio demorado assim: Bill. E eu disse: diga-lhe que eu não estou aqui nesse momento. E saí para fora. Então saí ali fora e me senti muito mal. Regressei. E ela lhe disse: e vi que isto a magoou. E eu saí para orar por... Havia um homem que havia entrado aqui, que tinha um pequeno bebê enfermo. Então logo que comecei a colocar a minha mão sobre aquele bebê e a orar por ele, algo me disse: você é um hipócrita. Vem, você sabe o que fez. E eu disse: Senhor,
Eu gosto demais dessa característica do profeta. Falta muito em mim, em você, em nós. Eu disse: Senhor, não sou digno de orar por seu bebê. Veio, o Espírito Santo se entristeceu dentro de mim e não há como eu colocar minhas mãos sobre o bebê. Você apenas espere até eu consertar uma coisa. Eu desci, disse ao meu advogado, e disse: eu errei. Eu gosto disso aqui, do irmão Brana. Ele foi ali e disse: eu errei. Ele disse: eu pensei que você tinha saído. E eu disse: não, eu disse aquilo, eu fiz minha esposa dizer algo que estava errado. E eu disse: eu sinto muito, eu não tive a intenção de fazer aquilo. E eu disse: você me perdoa por isso? Pedi minha esposa para me perdoar por aquilo. Então eu voltei até o Greens Mill. E isso foi em julho. Eu estava muito sossegado no mato, e eu havia estado na caverna a tarde toda orando. E eu fui subir em uma pedra ali fora, e eu pude olhar longe através das colinas, e era tão bonito, e as folhas e tudo mais, tudo quieto, por volta das 5h, 6, em uma tarde de verão, nada, sendo um dia muito calmo e quente. Eu disse: Pai Celestial, Moisés, tu colocaste uma rocha certa vez, e tu passaste por ele. Eu disse: se tu me perdoaste por aquele mal que eu cometi, poderia tu passar novamente para que eu possa te ver? Bem, de um lado à minha esquerda, ao lado de uma colina, começou ali um pequeno redemoinho soprar, bem suavemente sobre as folhas. Isso desceu bem do meu lado assim, passou através do bosque, e eu comecei a chorar como um bebê. Então voltei e eu disse: eu sei que meus pecados estão perdoados agora. Vem, sempre mantenha toda a raiz de amargura longe de você. Vem, não importa o que as pessoas façam com você, deixe. Apenas tenha Deus ali no seu coração, e isso afastará todo o mal de você. Nós estamos, irmãos, como Rebeca estava. Parágrafo 141 dessa mesma mensagem. Ele diz: será uma vinda secreta. Por isso nós devemos vigiar. Ninguém saberá quando isso vai acontecer. Nós estamos comissionados a nos preparar e vigiar. Nós não sabemos qual será a hora, mas seja qual for, não precederemos nenhum desses aqui atrás, pois tão logo que Jesus aparecer, toda vigília se levanta, mortos ou vivos, não importa. Nós não encontraremos primeiro, nós nos encontraremos uns com os outros primeiro. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, 1 Tessalonicenses 4,15, ela diz: pois os que ficarmos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, aqui embaixo, não precederemos ou impediremos aqueles que estão dormindo. Aqueles preciosos que selaram seu sangue, selaram seus testemunhos com seu sangue, não precederemos ou impediremos aqueles que dormem, pois a trombeta soará. Algo acontecerá, o evangelho, algo soará, o anúncio de sua vinda, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, os que tiverem restado, seremos transformados de pé, sentiremos uma mudança suceder, o cabelo grisalho desaparecendo, as rugas desfalecendo, seremos transformados num momento, num piscar de olho, e nós nos encontraremos com nossos amados primeiro.
Amados, se nós lermos a Bíblia como Paulo escreveu, isso deixa a gente numa situação de vigilância, de desespero, porque ele disse que eles não serão aperfeiçoados sem nós, depois de falar daqueles grandes heróis da fé. Hebreus 11, ele fala de Abraão, Isaac, Jacó, José, dos patriarcas, e vem vindo, e no final ele diz: eles não serão aperfeiçoados sem nós. Pense nisso, a responsabilidade nossa que estivermos vivos. Até mesmo os mensageiros das eras, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham, todos eles que partiram, depende da nossa perfeição. Provendo Deus uma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Isso deveria levar cada crente a viver essa palavra, porque você tem entes queridos que foram e que estão aguardando essa hora. Vamos sair daqui hoje dizendo: até aqui eu vivi de um jeito, mas hoje eu vou fazer um marco na minha vida, eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma posição de filho de Deus, aconteça o que acontecer, mas eu vou lutar com tudo que há em mim para viver isso. E quando Satanás vier lançar certas coisas, você diz: olha, eu fiz um compromisso naquele culto. Saiba-te disso, Satanás. Cita para ele o que Martim citou. Eu tenho um livro aqui de acusações sua, viu, Martim? Você cometeu isso. Acabou? Não, tem mais aqui. Não pode falar. Tem isso, você fez isso. Tem mais? Não, tem muita coisa aqui. Continua, pode falar. Quando chegou no final, ele diz: acabou? Dá o livro aí. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me lava e purifica de todo pecado. Vai-te, Satanás. Lutero foi um pouquinho além. Ele sentou o tinteiro na cara de Satanás. Vai-te da minha vida. Jesus tomou o meu lugar. Ele tornou os pecados por mim, para que eu pudesse ser a sua justiça. Se você olhar para esse Romanos 7 aí, você vai ficar até na hora do arrebatamento com essa conversa do Romanos 7. Mas tem um Romanos 8 para nós: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mensagem já era de Pérgamo, já no finalzinho, o profeta de Deus disse: Deus sabe como vencer Satanás. Ele disse: Deus jogou areia nos olhos dele. Lá você vai ter outro nome, eu terei um novo nome lá. E quando Satanás chega lá querendo me acusar, eu tenho umas acusações aqui contra o William Alves da Silva. Não existe esse nome do outro lado. Você receberá uma pedra branca com o seu novo nome. Nós teremos um outro nome ali no céu. Deus não perde os seus filhos para Satanás. Deus te salvou no Calvário. Ele derramou o seu sangue. Levante sua cabeça. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus, não importa a sua condição. Se você levantar sua cabeça agora e conseguir chegar no Calvário e entrar debaixo do sangue de Jesus Cristo por fé, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te lava e purifica de todo pecado. Pecado é incredulidade, ele apaga. O sangue de Jesus Cristo tem um poder de destruir cada mancha que há em nós. O profeta Isaías disse: ainda que os seus pecados sejam como o carmesim,
se tornarão mais branco do que a branca lã. Nós ouvimos uma coisa nesse encontro tão gostosa. Irmão Branham um dia disse para um irmão: irmão, eu gostaria que você trabalhasse nas minhas campanhas comigo. Era de manhã, o profeta disse para ele: você pensa aí até a tarde. À tarde você me dá a resposta se pode, se aceita trabalhar nas minhas campanhas. Aquele irmão foi para casa e, fazendo um inventário de sua vida, ele lembrou de certas coisas que ele tinha feito no passado. E vendo a grandeza, a excelência do ministério do profeta, ele chegou à tarde, depois daquela reunião, ele disse: irmão Branham, eu gostaria muito de trabalhar com o senhor, mas eu não sou digno de fazer isso. Eu cometi algumas falhas. Citou para o profeta. O profeta de Deus disse assim: irmão, antes que eu te chamasse, Deus me mostrou toda a sua vida, desde o seu nascimento, e Deus não me mostrou isso. O profeta de Deus falou para o irmão Green uma vez assim, que quando Deus perdoa os pecados de uma pessoa, Ele não mostra aquilo nem para o seu profeta, porque aquilo foi desfeito. Está no mar do esquecimento. E o profeta de Deus mostra isso, que Deus perdoa e esquece. Nós não damos conta, mas Ele perdoa e esquece. Lá estava a mamãe, papai, lá está meu amigo. Temos tantos entes queridos do outro lado. Oh, aleluia, estamos prontos. E então, juntos com aqueles que estavam mortos, diz as Escrituras, seremos tomados nos ares para nos encontrar com o Senhor. A ordem da sua vinda. Oh, ver aquele meu velho pai. Oh, irmão, ver aqueles velhos queridos que partiram com fé para o além, encontrá-los, ver a doçura de Deus, sabendo que se o encontrássemos primeiro, nós questionaríamos. Se você encontrasse Jesus primeiro, você ia dizer: Jesus, e o meu ente querido, e minha mamãe? A mamãe estava nisso, a mamãe finalmente conseguiu. Nós pregamos tão duro, nós tentamos. Está ela aqui? Está o tio José aqui? Está o irmão aqui? Está fulano de tal? Vem. Senhor, nós te amamos, mas primeiro temos que encontrar uns com os outros. Oh, não há dúvida em relação a isso, estaremos todos ali. Não é de se admirar que todos se levantaram e disseram: amém, glória, sabedoria, honra e poder e força. Os 24 anciãos tiraram suas coroas e se prostraram no chão, e assim todos eles se prostraram no chão e o adoraram. E num desses dias, nós nos colocaremos além da terra, além da esfera da terra, em alguma parte lá no espaço, e não estaremos ainda no céu, seremos tomados para encontrar com Ele nos ares. Quando Rebeca decidiu rapidamente, decidindo que ela iria com Eliezer naquele camelo, para encontrar com Isaac, que seria seu esposo, ela nunca o havia visto. Você nunca viu Jesus, mas pense aí, um minutinho. Tem razão, do Sam dizer: não venha falar para mim de coroa, não venha falar para mim de manto, não. E a voz diz: Sam, mas essa é a sua recompensa. Se eu não quero recompensa, o que você quer?
Ele diz: deixe-me simplesmente olhar para a sua face por 1000 anos. Ei, coisa boa! Pense nisso aí, você frente a frente com o seu Criador. O melhor quadro disso é esse da Rebeca e do Eliezer. Ah, mas quando você namorava, você ficava contando os dias. Quando chegava no dia, você contava as horas. Quando chegava terminando as horas, você contava os segundos para olhar para ele, não era? Não era assim? Não era não, gente? O namoro de vocês foi diferente. Não era assim, Zé? O irmão Isaac disse que era. Era, irmã Jaine? Ficava doidinho para ver ela, olhar nos olhos dela. Que coisa boa, viu? Por isso que ela é sua eterna namorada. Quanto mais os anos passam, mais o amor estabelece. Viu? É desse jeitinho. Quando é de verdade, é desse jeitinho. Quanto mais os anos passam, mais esse amor fortalece. É bom demais chegar em casa, viu? Isaac estava, olha aqui, ó. Ela nunca tinha visto, sabia que Deus a estava guiando. Isaac estava em seu caminho no campo, no frescor do entardecer. Gente, isso aqui é realidade. Isso tinha que acontecer com Rebeca e Isaac. No entardecer, no campo. Recordem, isso foi no entardecer. Rebeca ia montada em um camelo. Espírito Santo, o profeta diz que fala do Espírito Santo. Eliezer disse: ali vem ele agora. Ei, glória! E Rebeca pulou do camelo, tirou o véu da sua face. Ela nunca o tinha visto, não conhecia, aquele era seu marido, mas ela nunca o tinha visto. Ela estava indo para encontrá-lo através da fé. Eu não sei como ele se parece, mas quando eu vir, ali fora, quando ele o viu, aquilo foi amor à primeira vista. O coração da Rebeca estava quase saindo para fora, o dele também. E ele nunca a tinha visto, então ele a viu. Amor à primeira vista. E aqui vinham eles para se encontrar um com o outro nos campos, e ele a levou para o reino de seu pai ali e se casou com ela. Esta é a maneira que a igreja será tomada nos ares, no meio dos ares, e se encontrará com o Senhor em seu caminho. Que romance será! Amor à primeira vista. E quando estivermos ali de pé sobre as curvaturas dessa terra e cantando aqueles hinos de redenção, irmão, como cantaremos e o louvaremos para a graça redentora que Ele nos deu. Quando os anjos cobriram os lados da curvatura da terra com as cabeças inclinadas, não sabendo a respeito do que estaremos falando. Aqueles anjos nunca se perderam, eles não saberão o que significa ser salvos. Éramos nós que estávamos perdidos, éramos nós compreenderemos então que coisa horrível estava diante de nós. E Ele nos redimiu através do seu sangue de todos os povos, línguas e nação. Que dia de regozijo será aquele? E nós estamos aguardando com expectativas essa hora de encontrar com o nosso Isaac nos ares. Você está? Fiquemos de pé. O profeta de Deus diz: os anjos vão ficar ali sem entender, vão abaixar suas cabeças. E nós vamos cantar: sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, meu céu. Mas vejo
Jesus, encherei. Coloque a mão sobre o seu irmão, enquanto cantamos esse hino de adoração, terminando. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha Aleluias, agradeço a Deus por mais essas bênçãos, por mais esse dia. Grandioso Deus, Pai Celestial, quão agradecidos somos a Ti, Pai Santo, porque temos alcançado dessa graça, deste amor, meu Deus. Ó Pai Celestial, o Senhor falou profundamente aos nossos corações, nesta manhã, nesse dia, Pai, nessa noite, meu Deus, e nós te agradecemos por isto, meu Pai. Assim como aquele irmão disse, eu não podia perder esse culto, nós também dizemos, Pai, nós não podíamos perder este culto, pois o Senhor falou profundamente em nossos corações, Pai. E nós fazemos, Senhor Jesus, desse dia um marco em nossas vidas. E te pedimos, Pai, ser com cada um de nós, ser com nossos jovens, ser com nossas famílias, meu Pai. Nós colocamos diante de Ti, Pai, essa noiva do Senhor Jesus Cristo, que anseia, Pai Santo, pela perfeição, que anseia por estar no posto do nosso dever, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, Senhor, o pastor William, recompense o Pai Santo, dando saúde, meu Deus, guardando, livrando de todo mal, meu Pai, dando saúde, Senhor, para a sua igreja, para a sua família, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também lembramos, Pai, aqui está o pedido de oração do irmão Valdir. Nós já te agradecemos pela cirurgia bem-sucedida, Pai. Mas nós lembramos mais uma vez, Senhor, do nosso irmão e o colocamos em suas mãos, Senhor. Que o Senhor o acompanhe, Senhor, ali naquela mesa. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém e amém. Aleluias. Graças a Deus por todas essas bênçãos, amém? Nós agradecemos o pastor William por não medir esforços de estar aqui conosco. Vamos todos dizer que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor William. Não há dinheiro que recompensa isso, né? O que ele tem feito por nós. Irmãos, cumprimente uns aos outros e até quinta-feira, se o Senhor nos permitir. Se esteve alguém conosco através da internet, que o Senhor Jesus continue os abençoando.